Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do projeto Casa in the Street, em que eu pego nesta casa que eu comprei há sensivelmente mais do que um ano. Estava ok, estava fixe, mas agora vai ficar in the street. Esta gente não para até ser a casa de sonho comado Cristiano Ronaldo. Ou melhor, neste momento estou com obras aqui no estúdio, esta parte já está aqui mais ou menos, mas se eu abrir a porta, que está já aqui, e mostrar o resto, ficas, oh meu Deus, Miguel, o que estás a fazer? E estou com obras também lá em cima na casa de banho e no quarto principal da suíte. Está assim um bocado de pandemónio. Mas hoje eu quero-te falar da cena mais importante. Tu podes ter uma casa grande, uma casa pequena, uma casa moderna, antiga, uma casa assim, estás a ver? Daquelas assim um bocadinho mais... ou uma assim um bocadinho... pronto. Mas desde que esteja limpinha, isso aí qualquer um pode fazer, mas também a uma temperatura agradável, podes-me convidar. Eu vou com todo o gosto, vou comer à tua casa. Está tudo bem, se não tiver calor e estiver limpinho, eu estou top. E para esta casa ficar in the street assim como deve ser, eu pus 6 ar-condicionados. Estamos a falar de um aqui no estúdio que está neste momento ligado aqui a dar um ar fresquinho. Está lá fora está um calor, acho que estão 40 graus hoje. Está um calor brutal, eu estou aqui que estou uma maravilha. Portanto, um no estúdio dos grounds, um na sala dos grounds e depois, que isto aqui é um T4, tem 4 quartos lá em cima, tem um em cada quarto. Obviamente dos mais pequenos, porque é um quarto e não precisa de ser dos grounds. E se tu ainda não tens um ar-condicionado em casa e estás aí, pá, mas será que é caro? Mas será que onde é que eu ponho? Se eu puser ali vai ficar a apontar para mim e depois eu fico um bocado doente. Como é que eu faço para dormir? Aquilo faz barulho. Eu vou responder estas perguntas todas. Se calhar alguma dúvida que possas ter, vais tirá-la neste vídeo. Ou ficas ainda mais confuso porque eu também não sou nenhum gênio da lâmpada. E a cena que é estranha para mim, eu quero partilhar convosco, é o seguinte. Eu não sei se tu viste, houve aqui uma vaga de calor que foi brutal. Agora não está assim muito diferente, muito honestamente. Mas, aqui há umas semanas atrás, houve literalmente pessoal à batatada uns com os outros em França, à porta das lojas para comprar ar-condicionados, porque eles não tinham. E depois lembraram-se à última hora. E olha, agora resolvi-se com o ar-condicionado. Já com este calor uma ventoinha não chega. Nos Estados Unidos, mais de 80% das casas já vêm equipadas com ar-condicionado. No entanto, na Europa só 20%, meu! E eu sinto que só agora, entre aspas, não só por causa da onda de calor, mas no geral, é que as pessoas começam a acordar para estas coisas, também porque há incentivos do governo para ajudar com a cena das compras de ar-condicionados. Eu não sei se isso ainda está ativo ou não, mas ar-condicionados, bombas de calor, todas estas coisas que ajudam a tua casa a ser mais eficiente, mais confortável, etc, etc, estão a começar a ser uma realidade agora. Mas ainda assim, apesar de haver cada vez mais gente na Europa e Portugal também a querer pôr ar-condicionado, ainda há muito medo e questões que são principalmente 3 coisas. Primeiro, é caro de comprá-los. Eles não são uma coisa tipo uma ventoinha de 20 paus, não é? Fica caro. Segundo, dizem, mas na minha casa não dá para pôr, porque não tem pré-instalação. O que é estranho, eu já vou explicar isso. E em terceiro lugar, mesmo se eu comprar e instalar o ar-condicionado, depois sempre que eu ligar vai-me sair na conta da luz. E eu não estou a dizer que estas coisas são todas mitos, porque não são, mas eu vou tentar explicar um bocadinho melhor. E estejam super à vontade, por favor, se eu disser alguma asneira, aí nos comentários arrebentem tudo. Primeiro, em relação ao preço de comprar, tudo depende de qual é a máquina que tu vais comprar e a potência e há uma série de fatores. No meu caso, todos os ar-condicionados que eu tenho cá em casa são da Hisense, isto porque a pessoa que me trouxe orçamentos para pôr ar-condicionados, ela própria disse que tinha um preço-qualidade muito fixe e normalmente costuma ter um bom feedback dos clientes, então tenho usado só a Hisense. Mas, e para não te estar aqui a dizer asneira, e volto a dizer aqui os preços variam mesmo muito dependendo da situação em que tu estás, e eu também já explico isso, mas se for dar uma média assim muito por alto, ok? Se queres pôr um ar-condicionado num quarto, um quarto de dormir, em média pode custar entre 600 e 900 euros. E numa sala que precisas de um maior como a que eu tenho aqui, já são máquinas bem mais nice, é entre 900 a 1300 euros. Lá está, volto a dizer, são médias. E o que é que faz então variar este preço desta forma? Quanto maior a divisão, mais potente tem que ser o ar-condicionado. Isso é a primeira cena. Vais ouvir falar de uma medida que são BTUs, isto aqui é uma medida qualquer que eles usam para ver a potência dos ar-condicionados. Existem de 8000 e de 12000 e de 16 ou 18, não interessa. Há uma conta que podes fazer baseado nos metros quadrados da divisão, qual ar-condicionado é que deves colocar. Se depois um ar-condicionado menos potente, mais barato, numa divisão grande, o que vai acontecer é que ele vai estar sempre a esgalhar ali a puxar energia, vai ser muito pouco eficiente, gastar muita energia e não vai compensar. Portanto, não podes mesmo tentar poupar aí. Tens que pôr o ar-condicionado apropriado para a divisão que vais pôr. Vamos explicar direito. Em terceiro lugar, temos a dificuldade da instalação, porque a gata abriu uma porta, peraí. Em certas casas a instalação vai ser mesmo simples, também dependendo de onde é que tu queres a máquina, outras vai ser mais difícil. Vamos supor aqui uma coisa. Dando um exemplo prático, na minha casa, nos quartos lá em cima, foi muito simples, olha. Se temos aqui a minha casa, isto é uma varandinha, certo? Se isto aqui é a minha cama, estás a ver, do quarto, o que é que eu fiz para a instalação ficar mais económica e não ficar assim péssimo? A máquina interior, a parte que envia o ar que tu queres fresquinho, não é? Ou quente, ficou aqui, certo? Desta forma, ele está a mandar ar
acertar e não me acerta diretamente quando eu não estou a apanhar a corrente de ar quando estou na cama, porque ele está-me a mandar para aqui, certo? Só que não chega a isto, não chega a esta máquina interior, tu precisas também da máquina exterior. E é aí que é preciso fazer alguns buracos para passar fios e tubos de cobre, de cenas. Mas como eu pus aqui, já assim a pensar na cena, a única coisa que eles tiveram que fazer foi fazer um buraquinho aqui, passar aqui um tubito assim com uma calha bonita e pôr a máquina escondida aqui embaixo na varanda. Agora, aqui no estúdio, por exemplo, já foi diferente, ou seja, o meu estúdio é isto, é a área toda de baixo. E eu quis pôr a máquina deste lado. O problema é que aqui é a casa do vizinho. E eu perguntei-lhe ao vizinho, posso pôr a máquina exterior dentro da tua casa? Ele disse que não. Então eu tive que fazer de forma diferente. O que é que eu fiz? Na parede aqui que divide, tive que passar um tubo que vai desde aqui, vai, até chegar cá fora. E pronto, ficou a máquina aqui fora. Como deves imaginar, esta instalação que levou este tubo todo ficou muito mais cara do que esta. Pelo que eu percebi, tu vais sempre pagar pelo menos 3 metros de tubo, que é um tubo de cobre e o resto das cenas todas. É tipo o kit da instalação. Quer esteja praticamente colado ou gigante, no mínimo os 3 metros vais sempre pagar. Aqui, em vez de 3, foram tipo 8. Eu paguei todos esses metros extra e a instalação e a mão de obra extra. Isto aqui, claro, tu não tens que te preocupar assim tanto, tu não tens que perceber destas coisas. Isto vai ser o teu instalador que te vai sugerir e tu dizes se gostas ou não. Olha, não, mas eu prefiro ali porque ali fica mais bonito e olha, o ar eu antes prefiro com o outro. E aí ele vai-te dizer se isso vai alterar o custo da instalação ou não. E nesse caso tu dizes, oh senhor instalador, mas eu quero a minha máquina no telhado. Eu quero aqui para ela ficar mesmo escondida. E tecnicamente se calhar até podes. Mas tu vais ter que rebentar aqui tudo assim, este teto, vir por aqui abaixo, este teto outra vez, para chegar à máquina. Vais pagar montes de tubo, e rebentar e fazer bué de pós, estragar a casa toda, mas podes. Deixa-me tirar isto daqui agora. E nesta parte tu dizes assim, ó Miguel, eu sou um gajo, pá, eu sou um gajo ela técnico. E eu gosto de ser eu a montar tudo. Eu também, quando compro mobília de IKEA, eu não peço instalação, eu instalo tudo, meu. Os ar-condicionados, por muito que tu vais ver tutoriais à net e não sei o quê, tu não vais instalar nenhum. Primeiro, não é fácil, tens de ter uma porrada de ferramentas, máquinas de vácuo e ferramentas próprias e soldar tubos e é complexo. E depois, tu tens de ter uma certificação de gases fluorados para certificar a instalação, caso contrário, lá se vai a tua garantia. Entre outras coisas, não é? Que pode ser perigoso. E o terceiro ponto, se tu fores da minha geração, que eu acabei de fazer 36 anos de idade, havia quem tivesse ar-condicionado. Eu cheguei a ter estava na sala, lembro-me, tínhamos um ar-condicionado, foi uma loucura, mas não se podia ligar. Tínhamos ar-condicionado, mas não se podia ligar. Para que é que o compramos? Eu não sei. Era a mesma coisa com o aquecedor, nós tínhamos tudo, não podíamos ligar, mas tínhamos, porque ligar fica caro, então não se liga. Uma cena que é importante perceberes tu e eu percebi eu também, é não julgar muito a geração dos nossos pais, porque, efetivamente, na altura as coisas não eram tão eficientes como são agora. Tu, antigamente ligavas o ar-condicionado, aquela porcaria levava-te metade da energia da tua casa. Hoje em dia as coisas não são assim. Posso dizer que, neste instante, vou-vos mostrar, eu tenho este ar-condicionado aqui a bombar a 23 graus, até fresco, a mais para a maioria das pessoas. A Mafalda entra aqui e diz, oh Miguel, tu és todo, parece um frigorífico. Eu gosto. Está o ar-condicionado da sala também ligado e o ar-condicionado do quarto da Mafalda, o escritóriozinho dela, também está ligado. Se fiz aqui na appzinha, 1845 watts, mas estou a produzir 4000, portanto, é grátis. Isto, claro, para quem tem painéis, a coisa é um bocadinho mais simpática. Se não viste o vídeo de eu pôr os painéis com o Blue Magnitude, podes ir ver, eu vou deixar um link aí em baixo. Para dar aqui assim uma perspectiva de números do que é que eu fiz. Peguei em tudo aquilo que eu sei que está ligado cá em casa. Há de haver coisas que estão ligadas e que eu não me lembrei, mas não importa. Estamos a falar aqui do meu PC que está a trabalhar com 2 ecrãs. O PC da Mafalda que está lá em cima a ser usado, por isso está sempre a puxar mais com os ecrãs. Eu tenho 2, ela tem um ultra-wide. A iluminação aqui do estúdio, que a brincar, estamos a falar de 150 watts aqui, 80 watts aqui, são 3 luzes coloridas. Placas de som e não sei o que mais tem para aqui a gastar. Depois tem o frigorífico lá em cima, também está a produzir gelo e não sei o que mais. Ecrãs smart, tem ali baterias da Einhell a carregar. Fiz aqui uma estimativa, isto tudo com a ajuda do meu amigo AI, claro. A estimativa que temos aqui, tendo em conta que os ar-condicionados estão ligados há algum tempo, e isso é importante, destes 1845 watts que a casa está a gastar como um todo, os ar-condicionados estariam a gastar mais ou menos aqui arredondado 800 watts. Portanto, se tu não tens uma instalação de painéis e vais pagar esta energia, 3 ar-condicionados ligados, 2 dos quais são bem grandes, que estamos a falar lá está do estúdio e da sala, mais um mais pequeno do estúdio da Mafalda, se estimamos aqui os 20 cêntimos por kilowatt, que eu sei que muita gente tem mais barato do que isto, mas é para ter uma referência, e se considerarmos também que estes 3 ar-condicionados ficam ligados, vamos supor 10 horas por dia, estamos a falar numa estimativa entre
1,20€ a 1,80€ por dia, ou seja, entre 36 a 54 euros por mês. E se fizermos aqui uma estimativa mais realista de uma pessoa como eu que nem desliga o da sala apesar de não estar lá ninguém, que também tem os painéis e tal, não é? E assim sempre que vou à sala está fresquinho, climatiza a casa toda, pronto. Mas à noite só temos um ligado, não é? Porque eu já não vou estar aqui no estúdio a trabalhar, vamos estar lá em cima, depois a dormir, está ligado a noite toda. A estimativa então alternar estes aqui, mas dá sempre no mínimo um ligado 24 horas por dia, vai ser uma média se calhar de 50 euros por mês para a utilização deste volume de ar-condicionados. E este valor é completamente exagerado, porque nem todos os dias está o calor que está agora. Há muitos dias que tu abres a janela e está bom e desligas o ar-condicionado. Há muitas noites que fica fresquinho, dormes com a janela aberta, que é uma maravilha. Ou seja, se formos a tirar assim um número assim, tiraste o número, 30 euros, 25 por mês, acho que é justo. Apesar desse dinheiro todos os meses é dinheiro, eu antes prefiro não ir jantar fora uma vez por mês, faz de conta, porque hoje em dia está caro ir comer fora, mas ter a casa confortável, meu, está tão fresquinho, está tão bom. Agora, eu estou aqui no quarto de dormir para te mostrar primeiro este ar-condicionado que está aqui e dá-te aqui umas dicas não só em termos de posicionamento para um quarto de dormir, que é das coisas que as pessoas mais perguntam, depois fica doente e apanha concorrente de ar e não sei o quê, eu vou mostrar. Dar-te aqui umas dicas caso não consigas este tipo de posicionamento, se calhar tens um quarto mais pequeno, a cama é gigante. E também, quais são os settings que eu uso num ar-condicionado da Hisense, claro, para isto ficar mesmo silencioso e dormir lindamente. Reparem nisto. Primeiro, o ar-condicionado está mesmo aqui no canto, pela razão que eu referi, e não só, mas repara, só tem aqui esta pequena calha que leva para a máquina exterior, que vai estar ali fora. Depois, se reparares, o ar-condicionado está aqui no canto, ele está a apontar para onde? Para aqui, mais ou menos, ou seja, se eu houver ar, ele vai parar ali abaixo. Depois a cama está aqui. Mas, ainda assim, o truque que eu faço é este. Imagina, está aqui o comando, não é? Vamos ligá-lo. Ele está a ligar, normalmente é mais ou menos esta temperatura que eu ponho para dormir, 24, 25 graus, mas é à volta disto. Tem aqui o modo sleep, que eu na realidade não uso, porque o que o modo sleep faz é ele desligar passado X tempo, depois eu acordo cheio de calor, então eu não gosto deste modo. Há quem goste, não é a minha cena. Eu na realidade uso aqui o Quiet. Se eu clicar aqui no Quiet, em vez de estar a mexer no fan speed e não sei o que, para ele não fazer tanto barulho com a ventoinha, simplesmente carrego no Quiet. Ele põe ali um iconezinho de um boneco a fazer e o barulho é minimal. Ele ainda vai reduzir mais. Neste momento ouves mais barulho da máquina exterior do que daqui. Porquê? Porque estava desligado, porque estamos durante o dia, e ele está a fazer potência para chegar à temperatura. Então o truque é tu ligar, sei lá, meia hora, uma hora antes de vir para a cama, de forma que não só quando chegas à cama já está mesmo bom para dormir, mas também já não vai estar a fazer barulho praticamente nenhum. Nota que eu estou com a janela aberta neste momento, porque é normal que se eu só a máquina exterior, porque se eu fechar também não se ouve de qualquer forma. Depois tens de ter atenção aqui à palinha. A palinha, neste caso, o swing. Tu tens dois modos de swing. O swing que faz assim para o lado e para cima e para baixo. Neste caso eu quero garantir que o swing está a apontar para a direita e fica lá parado, que assim não acerta na cama. E esta palinha eu tento fechar o máximo possível assim. E se eu puser nesta posição em que a palinha está praticamente horizontal, o ar, tipo a corrente de ar, vai estar cá em cima. Eu não sinto nada quando estou ali deitado. Depois, claro, tem sempre atenção, não me pôs uma temperatura demasiado fria. Por muito que pareça que entras no quarto e não está assim tão fresco quanto gostavas, não te podes esquecer que quando tu adormeceres, a temperatura do teu corpo baixa e já vai estar uma temperatura agradável. Para mim, 24 graus está perfeito. Agora, eu sei o que se calhar tu estás a pensar. Quer dizer, eu para otimizar ali a cena, vou ter que ligar antes de ir para a cama, ou seja, vou ter que ir ao quarto, lembrar-me disso, não é? Vou ao quarto, ligar, vou outra vez para a sala onde estás a ver um filme ou assim, para depois chegares à cama e já estar agradável. Felizmente não tens que fazer isto, porque estes ar-condicionados da Hisense, todos eles podem conectar numa app e podes controlá-los remotamente, eu vou-te mostrar. A app chama-se Connect Live, é que tem modo para o meu Samsung Galaxy. Tem sim, senhor. Assim é outra categoria. Portanto, eu criei aqui todas as minhas divisões e estão aqui todos os ar-condicionados que eu tenho. E se eu clicar num qualquer, por exemplo, o bedroom onde estávamos agora, ele diz-me qual é a temperatura que está lá neste momento e a temperatura que eu posso fazer setting do ar-condicionado. E eu posso ligá-lo remotamente, está ligado. Posso tratar do swing ou o balanço aqui, ou seja, já pré-preparar, mas também posso criar setting. Olha, estou desfocado agora. Criar setting já para isso. Meter no modo quiet, silencioso, o modo dormir, purificação de ar, desligar a luzinha que é importante, que é para ele não dar ali luz à noite, chama-se dimmer, e também a autolimpeza externa. Atenção que a autolimpeza não significa que ele se lava a si próprio. Ele vai mandar ar quente e ar frio, e vai fazer ali um ciclo para limpar e secar os filtros e não sei o que mais, mas isso não invalida mesmo que tu tenhas que de vez em quando só abrir, aquilo tem uma tampa, é só puxar, tirar os filtros e limpá-los como deve ser. Mas ajuda e é
fixe eles terem isto. Mas a parte gira da app, se tu tiveres uma rotina mais ou menos certinha, é tu criares automações. Imagina isto, vais para a cama sempre à meia-noite. Então tu já podes ligar o ar-condicionado às 11h30 ou às 11, de forma que quando chegas lá já está um espetáculo. E esta parte do ligar um bocadinho antes tem mais que se lhe diga, que era o que eu estava a explicar no início. E isto é das dicas mais importantes que nunca te podes esquecer, que eu ainda há pouco tempo fui à casa de um amigo meu e estava-lhe a dizer a mesma coisa. Porquê? Nós chegámos à casa dele e estava muito calor. O que é que ele fez? Chegou ao ar-condicionado, meteu 16 graus, que é o mínimo, pumba, ligou. Porque ele vai gastar uma batulada de energia porque é para conseguir chegar àquela temperatura rápido, porque é o que tu pediste. E isso em termos energéticos, em termos de consumo, é o que te vai fazer gastar muita energia desnecessariamente. Tudo bem que ali era uma situação que estávamos todos cheios de calor, ele ligou aquilo e queria aquilo a bombar, e eu entendo isso, mas, idealmente, tal e qual como eu tenho o meu ar-condicionado da sala ligado neste momento e eu não estou lá, nem a Mafalda está, estamos cada um a trabalhar no seu sítio, estar sempre a ligar e desligar cada vez que nós vamos almoçar ou vamos lá, whatever, seja o que for, vai gastar mais energia do que simplesmente deixá-lo ligado o tempo todo. Isto, claro, também depende da eficiência energética da tua casa, ou seja, se as tuas caixilharias não valem um estouro e o ar foge todo, se não tens isolamento como deve ser e ele não consegue segurar bem a temperatura, o teu ar-condicionado, upa, fica assim um bocadinho mais caro. Mas desde que normalmente tenhas as janelas fechadas e tal, à partida vai quase sempre compensar deixá-lo ligado. Por isso, meus amigos, a minha casa já está recheadinha, já não tenho mais onde pôr ar-condicionados. Se tu quiseres saber quais são estes ar-condicionados que eu estou a usar, eu por acaso tenho dois modelos, um mais antigo e um mais recente que pus em alturas diferentes, mas o mais recente é mais fixe, e este que eu te mostrei agora que tinha no quarto. Eu deixei o link aí em baixo se estiveres curioso. Vem aí mais vídeos aqui do projeto Casa in the Street, destas obras todas malucas que estão mesmo quase a acabar, e eu estou mortinho por te mostrar. Por isso, um abraço a todos, não te esqueças de ser lindo ou linda, e vemo-nos no próximo.